Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Jó e vamos continuar a nossa leitura nesta tarde. Vamos iniciar a nossa leitura no capítulo 6. O título do capítulo é Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu dizendo: se a minha mágoa retamente se passasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Cunjo ardente veneno suga o meu espírito, os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura surrará o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara de ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultarei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que tenha ainda paciência? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquentando desaparece do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perece. Os caminhantes de Temá, os pássaros de Sabá esperam por eles, ficam envergonhados por terem confiado e chegam ali e confundem. Agora sois semelhante a eles, vistes o temor e temestes. Acaso, disse eu, dai-me ou oferecei-me presentes de vossos bens? Ou livra-me das mãos do opressor, ou redime das mãos dos tiranos? Ensina-me, e eu me calarei, e faz-me entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa repreensão. Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão, e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença.
Voltai, pois, não haja iniquidade, tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? Porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do assalariado? Como o servo que suspira pela sombra, e como o assalariado que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me preparam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas cumprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar, ou a baleia, para que ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o engrandeças e ponha neles o teu coração? E cada manhã o visites, e cada momento o proves. Até quando não apartarás de mim, e nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizestes de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me sejas pesado? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Então respondeu Bildade, o suíta, disse: até quando falarás tais coisas? E as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. E teu princípio, na verdade, teria sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas,
e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles, e não te falarão, e do seu coração não tirarão palavras. Porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a espândana sem água, estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Esconder-se-á a sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Ele é viscoso perante o sol, e os seus renovos sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Se Deus o consumir do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo: nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Então Jó respondeu, dizendo: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endurece contra ele e teve paz? Ele é o que remove os montes sem que o saibam, e o que os transtorna no seu furor, o que sacode a terra no seu lugar, e as suas colunas estremece, o que fala ao sol, e ele não nasce, e cela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que fez a Ursa, o Orion, e o 7 estrelo, e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes, inescrutáveis, e maravilhas sem número. Eis que ele passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lá fará resistir? Quem lhe dirá que é o que fazes? Deus não revogará sua ira, debaixo dele se encurva os auxiliadores soberbos, quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia, ainda que clamasse, ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvido à minha voz, porque me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagras sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me incitará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito,
então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta: por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Quanto o açoite mata de repente. Ele zomba da prova dos inocentes. A terra é entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes, e não é ele quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram bem. Passam como navios veleiros, como águias que se lançam à comida. E se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, e mudarei o meu aspecto, e tomarei alento, receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalhei em vão? Ainda que me lave com água de neve, e purifique as minhas mãos com sabão. Ainda que me submergirá no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de mim, tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedrontes o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. A minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma, direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente. Contudo me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro me formaste, e me farás voltar ao pó. Porventura não me vazastes como leite, e como queijo não me coalhastes? De pele e carne me vestistes, e de ossos e nervos me tecestes. Vida e misericórdia me concedestes, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Porém estas coisas as ocultastes no teu coração. Bem sei eu que isto esteve comigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim. E se for justo, não levantarei a minha cabeça. Farto estou da minha ignominia, e vê qual é a minha aflição, porque vai crescendo. Tu me caças como a um leão feroz, tornas a fazer maravilhas para comigo. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combates estão comigo. Por que, pois, me tirastes da madre? Ah, então tivera expirado, e olho nenhum me vistes. Então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento.
antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Senhor Deus, Pai Celestial, nós agradecemos a Ti por esta leitura, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pelos Teus conselhos. Ensina-nos a andar em Teu caminho, ó Pai. Guia os nossos passos no caminho reto, no caminho da verdade e da justiça, que é o caminho que o Senhor tem nos colocado, a mensagem do Teu profeta. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa vivificando esta palavra, nos dando saúde, nos dando alegria da Tua salvação e a força do Espírito Santo para continuar nesta marcha. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.